Análise reflexiva do livro Por Amor às Cidades, de Jacques Le Goff. O livro Por Amor às Cidades, de Jacques Le Goff, fornece aos leitores os modos de compreensão da ruptura urbana por meio de 4 capítulos que fornecem uma análise da reconfiguração do conjunto de funções da cidade. A partir disto, a reflexão a seguir visa fazer um comparativo entre as cidades antiga, medieval e contemporânea. Partindo para uma análise inicial, podemos identificar que a cidade antiga teve seu surgimento ligado ao processo de evolução das vilas neolíticas. Essas vilas ficavam próximas a rios e mares que serviam para a irrigação e para o abastecimento potável dos povos dessas vilas que tinham a agricultura como meio de sobrevivência. Com o aumento da população, as atividades agrícolas passaram a ser designadas a apenas uma parte da população, dando origem então ao comércio como meio de troca, através dos camponeses que trocavam os seus excedentes da sua produção agrícola por ferramentas, utensílios e outros produtos que eram de seu interesse. Com o crescimento das vilas, as mesmas passaram a se tornar cidades, e a partir disso foi necessária a criação de sistemas governamentais, que eram responsáveis pelo fornecimento de serviços, como as leis e as construções das muralhas. Durante a antiguidade, era bastante comum haver guerra entre os povos, por isso a localização das primeiras cidades geralmente se dava em locais de difícil acesso para invasores. As construções das cidades antigas buscavam simbolizar o contato do homem com o divino, e era através das construções de templos ou até mesmo em pirâmides egípcias que os cidadinos expressavam essa crença mitológica que os mesmos possuíam. Outro fator bastante importante da cidade antiga era que os cidadinos utilizavam os fóruns e as praças públicas para se reunir e discutir temas em conjunto sobre a cidade ou sobre seus negócios pessoais. Exemplos de locais como esse era a Ágora grega e o Fórum romano. Algumas cidades antigas eram conhecidas como cidade-estado, pois eram independentes e não faziam parte de países ou de reinos. Cada cidade-estado governava a si própria e as áreas rurais localizadas próximas a elas. Um exemplo disso foi Atenas, a principal cidade-estado da Grécia, que se organizava em democracia, onde o poder político estava nas mãos de seus cidadãos. Atenas, que inclusive foi o local onde surgiu o teatro, que passou por diversas modificações e se encontra presente até hoje na cidade contemporânea. Na antiguidade, o local dos mortos ficava localizado fora da cidade. Geralmente eles ficavam nas principais vias que partiam da cidade. Local esse que vai mudar na cidade medieval com a chegada do cristianismo e vai permanecer igual até hoje na cidade contemporânea. Já a cidade medieval passa a se desenvolver por meio das antigas estruturas romanas, que serviram como forma de mudar a função da cidade medieval, havendo assim uma transição que ocasionou o desenvolvimento apoiado nas classes sociais entre o artesão e o comerciante. Se compararmos com a cidade antiga, nota-se que houve uma transição de costumes, onde na cidade antiga as relações eram promovidas nos fóruns, enquanto na cidade medieval se dava no mercado. Outro elemento bastante marcante da cidade medieval eram as igrejas, que se mantinham como uma figura central daquela época, pois as mesmas eram a principal fonte de riqueza e poder político da época, sendo responsáveis pelo pensamento social e cultural na época da Idade Média, além de ter sido essencial para o desenvolvimento dos burgos. Partindo para uma análise da estrutura compositiva da cidade, é possível identificar que a cidade medieval possuía como característica as muralhas, que tinham como função defender a cidade do mundo exterior, além de delimitar e dar origem à sua forma. Suas ruas formavam um espaço unitário, que eram delimitadas pelos quarteirões, que se subdividiam em logradouros e edifícios, possuindo diversas funções, como tráfego, comércio e reuniões públicas. O quarteirão passou então a deixar de ser apenas um meio de loteamento e passou a se constituir como um elemento morfológico do espaço urbano.
As cidades medievais não eram totalmente insalubres e excessivamente densas, pois seus bairros eram compactados e as casas eram de andares. E apesar das ruas serem estreitas, elas eram compensadas com a existência de hortas, jardins e espaços livres no interior dos quarteirões. Além disso, os cidadãos desenvolveram novos meios de higienização através da criação de saunas, que inclusive eram utilizadas como bordéis. Partindo para a cidade contemporânea, é possível observar que a mesma teve uma rápida evolução. Se pararmos para analisar, é possível identificar que a cidade medieval e a cidade contemporânea possuem semelhanças entre elas. Se compararmos ambas, nota-se que as construções da cidade medieval possuem muralhas que serviam para isolar a cidade e trazer assim uma espécie de segurança, enquanto na cidade contemporânea as muralhas deram lugar à via periférica, construções subterrâneas e aspectos como a verticalidade, passando assim a ser cada vez mais segmentada e fragmentada por fronteiras internas visíveis e invisíveis, mantendo assim a questão do medo e da vigilância que existia nas cidades medievais, com a diferença que antes os perigos eram exteriores à cidade e hoje eles passam a estar no interior da mesma, além de possuírem, entre outros aspectos políticos, sociais, religiosos, administrativos e econômicos iguais.